Sobre 3 verdades que nós precisamos, como crentes, como servos, como aqueles que têm uma missão extraordinária para fazer, precisamos saber. E essa verdade, essas 3 verdades, ela está apenas em um versículo. E nós acabamos de ler aqui, e eu queria que você olhasse para isso hoje com muita atenção, porque é muito importante que nós saibamos verdades que nos movem a atingir com precisão. A melhor coisa que acontecia com Jesus é que quando ele falava, era um tiro só. Falava, atingia, resolvia, ficava resolvido. Ele mesmo diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No verso 36 ele diz assim: eu sou a verdade. Quem crê em mim. Então nós precisamos entender que essa verdade tem nome, mas que essa verdade é necessária. Eu quero falar hoje de 3 verdades. E eu quero, até falei com o pastor ontem, essa é um livro que eu estou escrevendo, e eu quero até dar meu testemunho pessoal. Na quarta-feira fui preparar para dar um estudo na igreja, e Deus me deu esse versículo. Eu confesso para vocês que a minha família tem 80 e alguns anos que serve a Cristo, eu sou a 3ª geração. Mas isso mexeu com a minha estrutura dos pés à cabeça, pastor. Ele começou a mexer comigo, foi mexendo ao ponto de eu perder o sono na madrugada. E Deus falou assim para mim: eu quero que você escreva um livro a esse respeito, sobre essas 3 verdades que irão mudar o seu destino. Glória a Deus. Até nesse momento desse versículo, Jeremias era um profeta que se achava um menino, que não tinha possibilidade alguma de ser alguém na vida, porque o que acontece com nosso dia, o dia a dia nosso, é que nós passamos por muitas dificuldades. Nós passamos por traições e por enganos e muitas coisas. Isso afeta a nossa identidade. Isso começa a mexer com a gente. E a gente, no dia que Deus chega e fala para você fazer alguma coisa para Ele, tudo isso vem correndo do seu lado, e você se acha impossibilitado de fazer alguma coisa para o Senhor. Mesmo que seja colocar um copo de água no gabinete do pastor ou no púlpito, você se acha indigno. E com Jeremias não era diferente, porque Jeremias, ele um dia, porque Deus, ele faz cada um de nós com um propósito. Eu não sei se vocês perceberam. Vamos imaginar aqui toda a igreja que não existisse uma cadeira no mundo. Nenhuma. Certo? Aqui tem quantas? Umas 60? Tem 60 pessoas aqui, mas algumas ali, né? 100 cadeiras. E Deus chamasse um homem ou uma mulher para criar a cadeira. Ele criasse a cadeira. Quantas cadeiras ele ia vender aqui? 100. Eram necessárias cadeiras? Sim ou não? Sim. Então tudo que Deus fez, cada homem, cada mulher, cada um de nós fez porque faltava alguma coisa, alguém para realizar uma grande obra. Porque a primeira coisa que aparece para Deus é uma grande obra. A primeira coisa que Deus vê na eternidade é uma grande obra. E quando Deus olhou para Catalão, olhou para uma das igrejas Foz do Iguaçu, e ele veio em 2019, 2020,
Vamos criar o Paulo Sérgio Santos. Vamos criar. Vamos criar e vamos dotar de capacidade que ninguém mais tem, porque isso é para ele fazer, e para que ele faça precisa de ter autoridade, precisa de. Porque é engraçado, a coisa que eu aprendo com Deus é que primeiro antes da autoridade vem a autorização. Aleluia. Por que eu estou pregando hoje? Porque houve uma autorização, e a partir do momento que há uma autorização, começa-se uma autoridade. Mas eu quero que vocês saiam daqui hoje entendendo que antes de você for projetado, antes que você foi projetado, primeiro foi projetado uma grande obra, e por isso que você então isso mexeu comigo e realmente perdi o sossego. E esse livro tem 7 capítulos, já estou no 5º capítulo. E eu quero passar agora para vocês a primeira verdade. A primeira verdade é que Deus te conhece. Glória a Deus. Antes Aleluia. de qualquer coisa. E conhecer aqui não é eu conhecer o pastor Paulo Mastigano. Aí eu disse para vocês que alguém que inventou a cadeira. Quem que conhece mais cadeira do que quem inventou? Não é verdade? Gente, não tem autoridade para conhecer cadeira do que quem inventou. Porque se Deus vai te inventar, Ele sabe quem você é, porque Ele te conheceu. Porque esse conhecimento não é conhecimento que eu conheço da sua casa, não sabe você, já está você, talvez você. Esse conhecimento é o conhecimento que vai dizer e ditar o que você vai fazer para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Preciso de um tocador. Eu preciso de um guitarrista. Então conhecer envolve o que você foi necessário. Conhecer aqui no termo que aqui está dito, que Deus está dizendo para Jeremias, fala daquilo que é necessário para que você possa ser feito. Então se eu preciso de um guitarrista, ele vai fazer o quê? Alguém expert em tocar uma guitarra. Um dia eu cheguei para o meu afilhado e perguntei para ele: se Deus quisesse que você fosse o maior matemático da face da terra, o que você entenderia de matemática? Imagina. Conhecer aqui é conhecer primeiro o propósito. Eu preciso de um guitarrista. Então ele conhece um guitarrista, agora vai fazer o quê? Um guitarrista. Conhecer é mais do que estar em envolvimento. Conhecer é saber o porquê você foi feito. Jeremias se achava um menino, mas Deus disse para ele, no verso 6, ele não aceitou a desculpa de Jeremias. Se Deus chegasse para o pastor, gente, vocês conhecem o pastor Paulo Sérgio Santos mais do que eu, conhecendo agora, né? Mas eu quero perguntar para você. Eu não conheço como vocês conhecem, mas vamos imaginar que Deus nessa noite falasse para ele construir um templo para 5.000 pessoas aqui em Cabalá. Ele visitasse 3 horas da manhã e falasse: filho, eu quero que você construa um templo para 5.000 pessoas sentadas. Querendo ou não, surge uma pergunta. A primeira coisa que vai vir na sua cabeça é quanto dias que anda na igreja. Sim ou não? Por quê? Eu vou dizer para você por quê. Porque quando Deus nos confronta e nos chama, a gente vê aquilo que Ele está pedindo para a gente fazer diante do nosso bolso. Nós olhamos para o nosso bolso, nós não olhamos para o bolso de Deus. Não é verdade? Então, Deus conhece
conhece. Quando ele chegar para você e falar assim, olha, eu quero que você construa um templo para 5.000 pessoas sentadas, ele sabe por que ele está dizendo isso. Porque ele viu na eternidade que precisa de um templo de 5.000 pessoas. Então ele levanta alguém para construir esse templo. Então o dinheiro não vai vir dessa pessoa, vai vir do projeto que veio antes de construir a pessoa. Então isso é conhecer a Deus. Ele sabe quem é o Paulo Sérgio Pacheco na eternidade. Eu sei, eu levei muitos anos, mas eu descobri por que eu fui feito. Então é muito importante você saber que Deus te conheceu antes de fazer você, porque primeiro ele conheceu o projeto pelo qual Deus construiu você para executar. Ele fala para Jeremias, é hoje que vai começar seu ministério profético. E você vai pregar para as nações. Aí Jeremias, igualzinho, mas eu não sei nem falar. Interessante que os problemas surgem depois que Deus nos chama, porque nós não conhecemos a nós mesmos. Eu quero fazer uma pergunta. Se Deus construiu o planeta Terra do nada, e depois construiu você não sente meio planeta Terra, não? Não sente, não? Você precisa sentir, porque Deus te construiu, só que você é mais importante que o planeta Terra. Você vale mais do que o planeta Terra, você vale mais do que qualquer coisa criada, porque o planeta Terra foi criado por causa de você. É verdade, Se não chegar para você, o pastor hoje fala assim, eu quero que construa um templo para 5.000 pessoas, ele está pensando em 5.000 almas que tem aqui dentro de Catalã. Nós só vamos andar com Deus se nós subirmos ao nível. Uma coisa que eu aprendi, não sei se você já aprendeu, Deus sempre vai te desafiar no nível dele. Deus falou assim para mim, eu quero que você escreva esse livro, porque os meus filhos precisam acordar para aquilo que eles são. Eu quero que você chegue no espelho hoje à noite e comece a perceber que você é filho de Deus. Aleluia! Alguns anos atrás, Deus me perguntou, Paulo, vamos deixar o gente Paulo, né? De filho, chegou para mim e falou assim, se o homem mais importante da cidade, mais rico da cidade, chamasse você para o cartório agora e adotasse, o que ia acontecer com você em primeiro lugar? Gente, essa pergunta me deixou chocado. Sabe por quê? Porque eu entendi que se o homem mais rico da cidade me chamar no cartório e me adotar, eu também vou ser o mais rico da cidade. Porque tudo que Deus, porque tudo que Ele tem passa a ser meu. Aí depois de 3 anos ele fez a pergunta de novo. A gente às vezes, nós perdemos tempo em entender quem somos nós. Eu levei 3 anos para fazer a segunda pergunta. Depois de 3 anos ele fez a pergunta de novo. Aí tem outra resposta, pastor. Qual foi a outra resposta? A outra resposta é que tudo que é meu passa a ser dele. Glória a Deus! Aleluia! Mas vai levar prejuízo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Tudo que é seu passa a ser dele. A sua tristeza passa a ser dele. A sua falta de fartura passa a ser dele. A sua dificuldade passa a ser dele. E ele vai juntar o que ele tem com o que você tem. E nada ninguém vai ficar.
Isaías 53, 4 a 12. Não sei se está na sua casa é assim, mas se você levanta cedo, a irmã levanta cedo, e a irmã quer fazer agora aquele arroz às 11 horas, aí você olha para a pia, a panela está suja. O que você vai fazer? Tem que lavar. Tem que lavar a panela. Agora eu quero falar sobre a segunda verdade. Você sabe como que você interpreta a Bíblia? Interpreta lendo e pedindo a Deus misericórdia. Mas não existe uma coisa que está em Salmos 19, diz assim que tudo que está à nossa volta manifesta a glória de Deus. Quem aqui quer comprar, remendar um pneu? Da Filadélfia, filho. Você é bom mesmo? Quando você termina de remendar o pneu, o povo tira o chapéu para você. Isso é a glória de Deus. Eu tiro o chapéu para ele, ele arremendou o meu. Aí. Então quando você tira o chapéu para ele, porque ele consertou os pneus, isso é a glória dele. A glória é aquilo que eu faço com qualidade naquilo que Deus me chamou. Eu só vou ser, mas eu vou fazer com qualidade naquilo que Deus me chamou. Tem gente que é médico, mas ele foi chamado para ser pedreiro. E tem gente que é pedreiro que foi chamado para médico. Ele nunca vai ser um pedreiro de qualidade. Porque a chamada, ela vem com uma coisa chamada autorização. E depois da autorização, tem um relógio. Da autorização vem a autoridade. Eu estava em Goiânia. Um dia eu era cantor itinerante, evangelista, e cheguei na casa do pastor, presidente do Ministério Jardim América. São 153 igrejas, mais de 15 mil membros. E eu cheguei, eu e mais um evangelista dele. Eu era na época da igreja presbiteriana, evangelista da igreja presbiteriana. E ele já me conhecia por 2 vezes que eu tinha cantado na sede. E ele chegou para o evangelista dele e falou assim: irmão, eu estou com uma dificuldade hoje, porque hoje é aniversário da presidente do círculo de oração da sede. Eu preciso inaugurar a reforma da congregação 55 e preciso de estar no aniversário da presidente do círculo de oração, que ela, tudo que eu preciso ela faz, e eu não sei o que eu faço. Aí o pastor evangelista estava do meu lado e falou assim: fala para ela, manda ela no seu lugar. Aí ele virou para mim e falou assim: Samara, evangelista presbiteriano, itinerante, e perguntou assim: você vai? Eu... Teve uma autorização ou não? Teve. Passou a ter uma autoridade agora ou não? Qual que é a minha autoridade na inauguração do governo? Pastor presidente. Eu quero abrir um parênteses aqui, eu não vou perder esse negocinho. Esse negocinho. Deus mandou para cá o pastor Paulo Sérgio Santos. Veio a esposa. Vamos supor que no dia que ele chegou aqui, estava eu e a esposa dele. Aí fez o culto aqui, pregou, chamou a gente para aceitar Jesus, como se tivesse mais uma pessoa. Mas passados alguns dias, começa a chegar gente. E ele começa, depois de um tempo, ele consagra, ele chama alguém para ser seu vice. Gente, o vice do pastor Paulo Sérgio Santos é a extensão dele. Se você é obreiro aqui na igreja, não tem noção do seguinte: aonde você está a partir do momento que você é obreiro da igreja, já não é mais você, é o pastor Paulo Sérgio Santos. Jesus disse assim: por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê
antes que você existisse. E conheceu por quê? Porque ele tinha um projeto, então ele fez você para encaixar nesse projeto. E a irmã disse que ela lava a panela, né? Eu já sei que lava. Não fala não, gente. Até agora todo mundo achava que era a irmã. Então, quando Deus disse assim: antes que você saísse da madre, eu te santifiquei, porque ele sabia que esse homem chamado Jeremias ia pecar, ele ia ter uma baixa autoestima muito grande, ele ia achar que não podia fazer a obra. Ele sabia todas as suas dificuldades, ele sabia que aquela panela ia sujar. Então, para que ele pudesse enviar ele às nações, Deus precisava fazer dele o quê? Uma panela lavada. Quando você entra na igreja, quando você se converte e você começa a mudança de vida, é Deus santificando você para que você possa ir para as nações, pregar, cantar, não sei qual é a sua chamada. Então a segunda verdade é que todos aqueles que Deus chamou para fazer uma grande obra, Ele precisa santificar. Aí santificação, você quer entender o que é santificação? Então por isso que eu li Isaías 53, 4-12. Porque o santificar de Deus é fazer o quê? O que mesmo que o irmão, meu irmão ou irmã desse lado lá para é você, né? Então, é o mesmo que faz com a panela. O que a gente. Se a panela tem grão de arroz, o que você faz com o grão de arroz? Você pega e põe na sacola. Sim ou não? Se precisar, aí se ficou lá uma gordurinhazinha, o que você faz? Você pega o bombril e esfrega. É por isso que Jesus morreu na cruz, e a Santa Ceia fala de corpo, fala de pão, fala de corpo, e o sangue fala de purificação. Porque mesmo que você seja um exímio tirador de arroz da panela suja, vai ficar uma gordurinha. O sangue foi derramado para lavar a gordura, para purificar, para gerar uma panela sadia, para ser colocada comida de novo, para se fazer. Então a segunda verdade que Deus fala e você precisa aprender é que para Deus te enviar a nações, Ele sabe que precisa de te santificar. Aí o que Ele fez? Pegou todas as minhas iniquidades e colocou em Cristo. Pegou todas as minhas dificuldades e colocou em Cristo. Pegou todas as minhas dores e colocou em Cristo. Cada vez que Ele tira de mim e põe em Cristo, o que acontece comigo? Ficou limpo. Vai ficando limpo. É por isso que hoje você pensa assim: gente, mas eu menti, por que eu parei de mentir? Não é? Nossa, mas eu mentia tanto. Qualquer coisa, alguém falou para mim esse dia para trás que ela aprendeu tanto a mentir que ela mentia sem necessidade. Então, a segunda verdade é o quê? Deus precisa, Ele sabe que precisa me santificar. E Ele fez isso aonde? Na cruz. No dia que Ele planejou, você. Ninguém faz uma cadeira e depois fala assim: por que eu fiz? Primeiro, tem que ter necessidade de fazer cadeira. Certo? Depois, tem que fazer a cadeira. Depois que tem que dar qualidade à cadeira. Quanto mais qualidade tem a cadeira, mais valor ela deve ter. E depois, por último, faz o quê? Arruma gente para sentar. Então, a terceira verdade é que Deus, depois de te conhecer, depois de te santificar, Ele vai te comissionar. Ele vai te enviar. Eu descobri, não vou contar papo, não é contar papo, não, porque eu descobri isso, é verdade. Deus me chamou para libertar.
com libertação. E a melhor coisa para trabalhar com libertação é ser inteligente o suficiente para explicar direito a palavra de Deus. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem gente que pode orar, fazer jejum, mas se você entrar na Bíblia e falar assim, Senhor, tem misericórdia, eu quero entender o que você está querendo dizer. Está meio confuso, mas eu sei que se o Senhor me fazer entender, eu vou entender. Porque eu quero explicar direitinho. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje diferente do que você entrou. Ô, glória! Sabe por quê? Porque você sabe da sua importância. Tem muita coisa para se falar, mas eu queria dar só essa introdução. Eu quero que você entenda que Deus te conhece antes de fazer você. Deus te santificou antes de você sair da madre da sua mãe, mas antes também Ele te comissionou. O desafio que eu deixo para você, igreja do Senhor Jesus, é que você vá para casa hoje, chama sua esposa, não tem problema, mas se você estiver sozinho, comece a perguntar para o Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre aquilo que eu fui feito. E Ele vai mostrar. Porque a coisa que mais Deus quer fazer de você é aquilo que o diabo sempre gosta de colocar em você. Deus gosta de tirar a dúvida e o diabo de colocar a dúvida. Eu quero chamar você nessa noite a entender que o amor de Deus por você é tão grande que Ele não poupou nesse filho. Aleluia! O apóstolo Paulo diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho por amor de você, não lhes dará com isso todas as coisas. Eu estava hoje trabalhando e Deus falando para mim: Paulo, eu quero dizer para você que esse livro é tão necessário que ele vai ser best-seller no primeiro mês. Glória a Deus. Eu vou levantar alguém para patrocinar você, vai ser seu sócio. Eu vou levantar alguém. Eu estou levantando alguém para patrocinar você, por causa da urgência. Vocês perceberam? Depois desse livro pronto, quem compraria? Glória a Deus. Tá vendo? Por quê? Você está querendo ler o livro? Não, gente, porque é necessário. Se você não comprar um livro porque é necessário, não compre. Um livro precisa dar respostas para você. Então eu quero agradecer muito a cada um de vocês. Mas eu quero que vocês repitam comigo. Qual que é a primeira verdade? Conhecer. Deus te Conhece. conheceu antes de tudo. Segunda verdade, Santificou. Deus te santificou. Qual que é a terceira verdade? Comissionou. Comissionou. Quem aqui já usou cadeira para poder trocar a lâmpada? Demais. Eu vou esperar o pastor Paulo. É o que mais duro. É seguro, gente? É seguro? Não. Hã? É o que danado. Qual que é a peça certa para trocar a lâmpada? Escada. Uma escada. Mas eu quero, com muito amor no coração, nós temos que tomar cuidado para não colocar a pessoa na liderança que é cadeira para a gente trocar a lâmpada. Eita glória! É forte! Por isso você precisa saber quem foi, por que Deus fez você. A gente vai chegar no pastor Paulo, fala assim: pastor Paulo, eu descobri que eu sou um cantor. Vamos fazer um teste?
Aí o pastor Paulo um playback e eu começo a cantar. Você foi chamado para ser cantor? Não. Mas aí, de repente, essa pessoa que achou que era cantor, todo dia chega cedo na igreja e vai no filtro para ver se tem água. Aí o irmão tosse lá na cadeira e vem com um copo lá. Não é cantor mesmo, não. Esse que achava que era cantor, ele é o quê? Entregador de água. Do filtro. Aquilo que eu sou chamado para fazer, eu faço com perícia natural. Amém, gente? Quem aqui acredita que o pastor Paulo Sérgio Santos foi chamado para liderar uma igreja de Natal? Glória a Deus. Amém. Uma salva de Glória a palmas. Deus. Vou passar a palavra do pastor agora, mas eu quero que vocês orem por mim e pela minha esposa. Nós estamos vendo então. Eu quero que você que está aqui hoje, que percebeu agora, depois dessa ministração, que você precisa que Deus te mostre que você foi chamado, feito para fazer. Quero que você venha aqui na frente. Deixa Deus mostrar claramente. Catalão está precisando de pessoas que sabem que foi chamado para fazer. Amém, Jesus. Tem gente que Deus fez para ser pedreiro, porque a obra do Senhor precisa de pedreiro. Tem gente que Deus chamou para ser médico, porque tem gente que precisa de médico, precisa da medicina. Então, quero chamar o pastor Paulo Sérgio Santos. Vem aqui. E você daí onde você está, você vai estender suas mãos para cá. E nós vamos fazer um mutirão de oração aqui agora. Para que Deus abra os olhos, como abriu os olhos de Jeremias. Jeremias foi um homem tão íntimo de Deus. Depois desta mensagem, depois desta palavra, dessas 3 verdades mencionadas a ele, que Deus falou para ele, ele era tão íntimo de Deus, que Deus disse: se você caiu, eu te levanto, só porque você tem, por causa da sua grande intimidade com ele. Deus amava a intimidade que Jeremias tinha. Então eu quero que você, agora nesse momento, nós vamos orar. Senhor Deus, eterno, Obrigada, Pai, o Senhor é o Deus que esclarece. O Senhor é o Deus, ó Pai, que muda, Senhor Deus, pensamentos. O Senhor é o Deus que tira dúvidas. Em nome de Jesus, comece a tirar dúvidas, ó Pai. Aqui, Senhor Deus, dúvidas ministeriais. Em nome de Jesus, ó Pai, nós precisamos, ó Pai, de cuidar de Catalão. Nós precisamos de mudar as características de Catalão. Senhor Deus, Catalão precisa do Senhor Jesus. Então traga, Senhor Deus, pessoas que saibam que foi chamado para ser. Em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite que o Senhor, ó Pai, venha abrir os olhos, ó Pai, até daqueles que não vieram aqui na frente. Em nome de Jesus, porque se o Senhor abrir os olhos e eles conseguirem enxergar exatamente o que são feitos para fazer, Senhor Deus, a igreja vai tomar uma guinada, Senhor Deus, de 180 graus, Senhor Deus, e vai mudar ainda mais, ó Pai. Ah, Senhor Deus, a cidade de Catalão. Em nome de Jesus, nós cremos que assim como o Senhor visitou Jeremias para esclarecer, chamar esclarecer, o Senhor estará e está visitando agora
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo sentado. Eu quero só falar um negócio aqui. A igreja, a Assembleia de Deus, Foz do Iguaçu, tem quase 70 anos. Eu tenho certeza que o pastor que fez o primeiro trabalho há quase 70 anos atrás, ele não conhecia o Verão, mas ele conhecia uma realidade, que pessoas precisam se encontrar com Cristo. A visão de Deus me dá para Catalão, o ministério de Foz do Iguaçu é tão grande, do tamanho da necessidade de cada um. Então se coloque na brecha, entenda quem você é, saiba que Deus te conheceu. Se todo mundo se levantar contra você, entenda que Deus jamais se levantará contra você. Nós temos muitos órfãos espirituais, pessoas que acham que só vai ficar bem se o irmão visitá-lo, e ele não entende que se ninguém visitá-lo, Deus mora com ele, anda com ele, e jamais falará com alguém até Deus. Jesus disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, levante hoje e vá para casa pensando: Senhor, aonde é que o Senhor quer que eu ajude o pastor Paulo Sérgio Santos a abrir uma congregação? Em nome de Jesus, por ser como Deus fez. Graças a por Deus. esse ensinamento, né? Nós somos conhecidos por Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, cada um de nós, antes de ser informado, né? Ele nos santifica, purifica, nos comissiona a fazer uma grande obra. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Eu sei que a igreja de Ouvidor está começando uma nova trajetória da sua vida. Deus vai. Ontem a irmã Rosinha falou uma palavra que não saiu da mente. E onde eles estão, onde está a igreja, se tem uma ideia na frente, quem não foi lá ainda na frente do Centro Espírita. Quem não foi lá ainda na frente do Centro Espírita. Vamos daqui nessa casa assim. E lá está a congada, reunida a congada forte. E eu tinha conversado com Deus antes de falar com o pastor Isaías, até falei com o pastor Paulo ontem, que era o motivo de nós abrirmos lá. O desafio. E através da oração a igreja não vai crescer. Glória a Deus. Aleluia. Quem faz congada vai adorar. Amém. Quem está no espiritismo vai entender o verdadeiro Eu espírito. creio, Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O verdadeiro Aleluia. espírito que convence o homem do pecado. Grande Deus, Amém? maravilhoso. Deus abençoe o pastor Paulo, tia Rosinha, Amém, Jesus. toda a liberdade. Deus. Está tudo dela lá, tia Rosinha. E olha, irmãos, a confirmação de tudo. Chegamos lá, Glória a Deus. me botaram para montar um guarda-roupa lá. Coitado. Montando aos poucos, tá quase pronto. Que prova. Glórias a Deus. Aí, irmão, a Giovana entra no quarto e fala: mas a sigla lá, ADFI. Mas vem, tem doido aí, essa ADFI é a sigla da nossa igreja. Quando Deus está no propósito, aleluia, como Ele falou, já está tudo preparado. E Ele está levantando, conhecendo pessoas, santificando e dando o trabalho. Amém, Jesus. Já antes, aí vamos lá em Isaías, capítulo 43, se não me falha, meu irmão. Antes que houvesse dia, Eu sou. 13. Antes que houvesse dia, Eu sou. eu sou. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém há que possa escapar da minha. Amém. Aleluia. O Senhor já está lá amanhã na vida do Gadaíl. Glória a Deus. Amém, Jesus. Toma posse. O Senhor já está lá amanhã. Por isso que o menino falava que a palavra de Deus é mais atual que o jornal. Glória a Deus. Aleluia. Antes que houvesse dia, eu sou.
Eu já estou lá preparando um dia abençoado para o seu trabalho. Assim diz o Senhor. Eu já estou lá. Aonde você não vai chegar, eu já estou lá. Glória a E Deus. a prova disso, irmãos, que a Bíblia não contradiz, que quando Elias entra na caverna, eu imagino a cena, um toque nos ombros de Elias. Que fazes aqui? Oh, glória a Deus. Ele já estava lá, ele já está lá pela manhã, ele já está lá no seu trabalho, preparando um dia de bênçãos para nós amanhã. Oh, Deus grande, maravilhoso. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o nome do Oh, Senhor. glória a Deus. Meus filhos, amanhã